Será que a comparação entre via judicial e extrajudicial se resume apenas à velocidade em que uma ou que outra dura? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento e hoje a gente vai responder essa pergunta para aqueles que têm o coração forte. Porque se você tem o coração fraco, muito provavelmente você pode se sentir ofendido com o que eu vou falar aqui, tá? Vamos começar bem. Você está acostumado a ver por aí uma análise marqueteira e amadora desses dois aspectos, tá? Por que marqueteira e amadora? Porque quando eu olho para a comparação entre essas duas vias e me resumo à questão da velocidade, eu estou falando muito pouco, tá? Essa análise ela pode ser feita por qualquer cidadão, tenha ele estudado direito ou não. Se você for perguntar com qualquer pessoa que sabe que você pode fazer inventário no cartório ou você pode fazer inventário lá na justiça, essa pessoa ela vai saber que é mais rápido ir pela via extrajudicial, certo? Me parece que nós, que somos estudiosos do assunto, temos que ir a um nível um pouquinho mais sofisticado para que a gente não fique apenas em uma análise rasa que pode ser realizada em qualquer boteco deste nosso gigantesco país, tá? Então, eu vou pular a questão da velocidade. Você já sabe que, em regra, o inventário extrajudicial vai ser mais rápido do que o judicial. É verdade. Vou começar pela exceção. A última vez que eu tratei do tema desse assunto, que foi numa live no Instagram, um colega comentou que quando ele teve ali, diante de um determinado caso, a estimativa que o cartório deu para ele, porque ele foi num cartório que tinha fila. Ah, Jonatas, isso existe? Não existe. Tem cartório que tem fila para lavratura de escritura. E aí ele parou para raciocinar, a vara da cidade dele, uma cidade pequena, ele tinha uma expectativa de que aquilo ia se resolver de forma mais fácil, arrolamento sumário, resolveu o caso dele num tempo menor do que seria resolvido no cartório. Lembrando que isso é a exceção, tá? Sejamos honestos aqui. Mas você, se pretende ser profissional na área e não o que eu chamo de profissional perguntinha, né? Profissional perguntinha, uma perguntinha aqui, uma perguntinha lá e acha que vai resolver todos os casos de uma área de alta complexidade. Se você quer ser mais do que um profissional perguntinha, então você tem que saber essas nuances, não dominar apenas a regra que o pessoal sabe, até lá no boteco o pessoal sabe qual é a regra. A gente precisa saber a exceção também. Tá? Esse é um primeiro aspecto. Outro aspecto é o seguinte: nós temos eventuais impactos tributários a depender do estado quando a gente olha para uma via e quando a gente olha para outra via. Existem estados que trazem um prazo X a partir do óbito para o caso extrajudicial e casos que trazem um prazo X a partir da homologação dos cálculos no caso judicial. Isso pode trazer para mim uma diferença gigantesca. Imagina que o cliente traga para você um inventário de um óbito que aconteceu há 4 anos atrás. 4 anos atrás. Se a gente está falando de um prazo de 60 a 90 dias a partir do óbito, quanto tempo para pagamento do imposto? Quanto tempo esse imposto está atrasado? E se a gente, para esse mesmo óbito, vai pela via judicial, a gente passa a tratar de um imposto que ainda nem começou a correr o prazo. Então isso aqui eu só acho que é importante, porque pode ter um impacto bem significativo no teu caso. E uma comparação que eu sempre faço é o seguinte, uma consideração que eu sempre faço é o seguinte: o dinheiro no bolso do teu cliente pode significar um caso fechado ou não. Se você dá uma estimativa razoável para o teu cliente, você pode convencer ele a fechar o caso. Ou se você não dá uma estimativa ou erra na estimativa, o teu cliente pode ficar sem dinheiro no meio do caminho. Aí ele tem dinheiro para pagar o imposto, ele tem dinheiro para te pagar. E aí, como é que faz? Então a abordagem profissional dessa comparação, da nossa área como um todo a rigor, ela exige um olhar sofisticado, tá? Para que o profissional não fique aí no meio do caminho. Ah, agora a parte não tem dinheiro para pagar imposto, então o inventário está lá parado para sempre. Será que a culpa é só da parte que não tem dinheiro? Ou de alguém que não pensou antes nessa questão tributária para diluir esse problema ou solucionar de uma outra maneira, tá? Isso é um aspecto importante também. Outra situação é o seguinte: você pode ter inventários em que você tem alguma questão tributária para ser tratada, tá? E essa questão tributária a ser tratada, ela pode ser tratada, por exemplo, por meio do rito solene quando chega lá na questão tributária, tá? O juiz ele pode sim emanar uma decisão a respeito de conteúdo tributário.
Não necessariamente isso aqui vai acontecer, muitas vezes o juiz ele fala, isso aí não é assunto meu, tá? Isso aí não é assunto meu, isso aí você vai resolver lá numa ação própria. Pode acontecer? Pode acontecer sim. Mas você também pode, por meio do rito solene, resolver uma questão tributária que demandaria uma ação autônoma, tá? Então essa é uma consideração também. Então, aí você já começa a colocar as coisas na balança. Imagina, você pode ir pela via extrajudicial, mas mesmo assim vai precisar de uma ação específica. Ou você pode ir pela via judicial, tentar resolver essa ação específica dentro do inventário e, dependendo do seu estado, essa via judicial pode ser mais barata do que a via extrajudicial, que é o que acontece normalmente nos casos, né? Sejamos francos. Se eu te ajudei até aqui, eu peço para você clicar no joinha, para você poder receber outros conteúdos, outros colegas poderem visualizar esse conteúdo e se inscrever abaixo também é importante para você estar por dentro de temas assim, análises profissionais da nossa área de atuação, sem se resumir aquelas atuações, aquelas análises marqueteiras, né, que é o fácil de clicar, né, ganhe honorários, né, rápidos, tal, via extrajudicial, rapidinho. Para a gente ser profissional, a gente precisa de um pouquinho mais do que isso, não é verdade? Se você ficou com alguma dúvida, coloca embaixo. Eu te convido também para me seguir lá no Instagram, onde é o meu canal principal, jonatas.albino_ no final, que é onde eu trato diariamente de temas de nosso interesse, tá? Para você poder continuar aprofundando o seu conhecimento e trazendo soluções cada vez mais profundas e mais sofisticadas para o seu cliente, o que obviamente vai resultar para você em um profissional mais bem visto e mais bem remunerado, tá? Um abraço e até a próxima.